Boa noite, boa noite. Marina, que está aí presente. Thaís, que acabou de entrar. Boa noite. Bem-vindos aí Boa noite. ao nosso último encontro da nossa disciplina de manipulação farmacêutica, né, de farmácia magistral, né? E que a gente possa ter lançado aí a sementinha e vocês possam ter tido interesse, né? Eu falo que é fantástico desenvolver fórmulas, manipular fórmulas, né? É gratificante, então que vocês possam ter a sementinha aí plantada e que possa aí nessa trajetória profissional que vocês estão indo, caminhando, quem sabe vocês mandam para a gente uma mensagem aí, para mim, para a Lívia, para a Júlia, ó, estamos numa farmácia magistral, né? Estamos aí trabalhando como técnico em farmácia, e aí a gente vai ficar muito feliz com as conquistas de todos vocês que estão aí pleiteando o sucesso profissional e pessoal através do conhecimento. Tranquilo? Tranquilo. Assim seja. Isso daí, bacana. Então, o que eu preparei para essa nossa última aula? Pegando aí, né, o que está na apostila de vocês e a necessidade profissional do técnico de farmácia em manipulação no mercado. Então, ele vai trazer para a gente os princípios práticos básicos para a manipulação de formas farmacêuticas. Nós vimos algumas necessidades na aula 1, na aula 2, e essa eu tentei trazer meio que como se fosse o mão na massa, né? Como se a gente tivesse dentro do laboratório de farmácia de manipulação, né? Como se a gente tivesse lá dentro do processo. Então, chegamos em uma farmácia de manipulação. Vocês irão trabalhar com a manipulação farmacêutica. O primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é biossegurança. É segurança dentro do laboratório, né? Tanto nossa, porque a gente vai estar manipulando produtos químicos que podem ser tóxicos para a gente. E a gente também segurança em relação ao produto que a gente está manipulando, porque a gente não pode contaminar o produto. Então, a segurança aqui ela é de mão dupla. A gente precisa se proteger do produto e a gente também não pode contaminar o produto. Então, o primeiro passo é o uso do jaleco o tempo integral, o tempo todo. Ele é a nossa pele de laboratório, né? O uso da touca o tempo todo. O uso da máscara em área onde que a gente tem o produto exposto, né? Como a área de pesagem, como a área de manipulação, né? E se a gente vai manipular, pesar algum produto, o produto exposto e o produto que vai ser pesado por mim ou manipulado por mim, luvas o tempo todo. Então, o primeiro passo é a gente seguir normas de vestimenta, de paramentação. Jaleco, touca, máscara e luva, beleza. Essencialidade aí dentro de um laboratório, dentro de uma farmácia de manipulação, né? Outra coisa, a gente diz que dentro de uma farmácia de manipulação, a gente prioriza a beleza natural das pessoas. Então, a gente não pode usar nenhum adorno, nenhuma maquiagem, nenhuma pulseira, anel, relógio, nada disso, né? Então, tudo isso tem que estar devidamente guardado no seu armário, beleza? Não vai para nenhuma área produtiva de pesagem dentro da área de manipulação, né? Só tem que ficar em cima da bancada aquele material que é essencial para a minha manipulação.
E antes de começar o processo propriamente dito, eu tenho que limpar, fazer a asepsia da minha bancada com álcool 70, né? Eu tenho que borrifar o álcool 70 e passo o pano ou o papel descartável, né? Ou vou embeber o sachê ali do papel toalha e vou passar sobre a minha bancada de trabalho. Então, eu tenho obrigatoriamente, a bancada já tem que estar limpa, e antes de iniciar, eu tenho que fazer a sanitização dela com álcool 70, né? Antes e depois? Isso, antes e depois, beleza? Ok? Antes de começar e depois que você finalizar o processo, você precisa limpar sua bancada, limpar todos os materiais e sanitizá-los novamente com álcool 70, antes e depois. Isso daí, Sim. né? Durante o processo de pesagem ou manipulação, eu tenho produto exposto, matéria-prima que está virando ali a sua mistura, o meu medicamento. Eu tenho que evitar conversas nessas áreas. Então, onde eu tenho o meu produto exposto, eu tenho que manter silêncio, né? E evitar conversas paralelas e tudo, porque ali é o maior risco de contaminar o processo de fala, o processo de manipulação que a gente tem, né? E finaliza o processo, ora, lavando todo o material, sanitizando com álcool, e aí fica o princípio. Tranquilo? Esse primeiro passo aí, para a gente poder iniciar? Tranquilo. Show de bola, obrigado. E aí existem as formas farmacêuticas que são manipuladas em uma farmácia magistral, né? Então a gente tem as formas sólidas, onde que, sem dúvida nenhuma, a de maior comercialização em número de vendas, em número de rentabilidade para uma farmácia de manipulação é a cápsula, né? O pó, né, que pode estar vindo aí depois embalado em sachêzinhos, né? E as formas farmacêuticas líquidas, que são as soluções, que são as suspensões, e as formas farmacêuticas semi-sólidas, que são o creme, a pomada e o gel. Então, sem dúvida nenhuma, essas são as principais formas farmacêuticas realizadas aí dentro de um processo de manipulação. Fórmula farmacêutica é os componentes com a sua quantidade. E a forma farmacêutica é como ela fica no final. Se é cápsula, se é solução, se é suspensão, se é gel, né? Uma das formas farmacêuticas que a gente tem é o pó. Ela é uma forma farmacêutica. No nosso dia a dia, é comum, por exemplo, a gente comprar aquele pó antisséptico que a gente usa no pé para evitar o chulé, né? Ou então aquele pó para ressuspender que está ali com antibiótico, por exemplo, da amoxicilina ou da azitromicina, né? Por exemplo. Então, dentro de uma farmácia de manipulação, é comum a manipulação da forma farmacêutica pó. E aí, como que é a manipulação da forma farmacêutica pó? Primeiro passo, eu nunca peso nada diretamente na balança. Eu tenho que proteger a balança quando eu vou fazer ali o meu fracionamento, a minha pesagem. Então, eu tenho, ó, começo com os de baixo peso, em papel vegetal ou vidro de relógio, e aqueles que têm grande volume ou densidade aparente baixa, que vai ocupar um grande volume ou peso, eu vou utilizar aqui, por exemplo, um becker plástico, né? Já peso diretamente em algo ou recipiente de maior volume, que me permita isso, né? Se eu vou utilizar corantes ou substâncias que têm cheiro, né? Eu não vou utilizar o meu grau de porcelana. Aqui eu vou preferir o meu grau de vidro, para não adsorver
nem o corante, nem o cheiro no meu grau de porcelana. Então, substâncias que têm grande cheiro, né? Substâncias que são muito coloridas, que podem manchar, né, os meus materiais, eu vou preferir grau e pistilo para poder fazer a mistura de vidro. Ok? Cada componente da formulação deve ser pesado, e aí eu venho com a parte de padronizar a granulometria. Então, eu posso pulverizar todos num grau ou pistilo, ou passar todos por uma peneira granulométrica. Mas aqui eu tenho que deixar todos os pós com a mesma granulometria, né? Então, é o que a gente faz aqui, para que eles apresentam a mesma granulometria. O cuidado que a gente tem que ter aqui. Existem, por exemplo, pós cânfora e mentol. Se eu misturar os dois juntos, eles se liquefazem. É o que eu chamo misturas eutéticas. Eles separados são pós. Quando eu coloco os dois juntos, eles viram líquidos. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Quando eu vou fazer a minha formulação, cuidado com misturas eutéticas. Outra coisa são pós, principalmente, que têm a característica deliquescentes. Armazenado ali dentro do frasco dele, ele está fechado. Eu tirei ele do frasco, ele absorve a umidade do ar e liquefaz. Isso eu falo que são sólidos deliquescentes. Então, cuidado também com pós deliquescentes, né? Na hora de poder fazer isso daí, para não ter a incompatibilidade ali. Ou não esquecer de ter que colocar um adsorvente de umidade junto nessa formulação, para ela pegar a umidade e deixar o outro sem fazer o processo de deliquescência, né? Ao misturar os pós, sempre seguir a regra da mistura geométrica. O que é a regra da mistura geométrica? Eu coloco, por exemplo, 10 miligramas do meu pó e depois 10 miligramas do meu adjuvante. Aí eu tenho 20. Agora eu coloco 20 do meu ativo, beleza? E mais 20 do meu da minha mistura. Então, eu vou aumentando de forma geométrica proporcional. Daqui a pouquinho nós vamos ver um exemplo aqui também de como que a gente faz essa mistura geométrica. Ok? Em caso de pós com o mesmo volume, adicionar o de maior densidade sobre aquele de menor densidade. Lembrando, maior densidade é mais pesado. Menor densidade é mais leve. É aquela velha brincadeira, né? O que pesa mais? 10 quilos de areia ou 10 quilos de pena? Opa, os dois pesam 10 quilos. Mas quem ocupa maior volume? A areia, 10 quilos, ocupa pequeno volume, porque ela tem grande densidade, ela pesa muito. Enquanto que a pena, eu vou precisar de vários volumes, né, para ter os 10 quilos, porque a densidade aparente dela é pequena, né? Então, pós de maior densidade, eu coloco ele no fundo para poder fazer a mistura, e pós de densidade menor, eu coloco ele por cima, né? Quando o pó contiver essências, tinturas, extratos, né, ou algo que possa ser volátil, que rapidamente sai do estado líquido e vai para o gasoso, devem ser usados os pós mais adsorventes na mistura fixa, para que segure eles e não deixe eles evaporarem rapidamente. Então, aí eu uso o pó que tem característica adsorvente para segurar um pouco, né, isso daí e não deixar eles. Por exemplo, como o caulim, o carbonato de cálcio e tal. Sempre fazer a diluição do fármaco, né, em quantidades muito pequenas, aí eu vou colocando ele naquela mesma proporção.
1 miligrama do meu fármaco, 1 miligrama do meu excipiente. Agora eu fiquei com 2. Agora eu coloco 2 gramas do meu ativo com mais 2 gramas do meu pó. Então eu vou fazendo aqui a proporcionalidade, porque aqui eu estou tendo ele com grande dificuldade de homogeneidade, porque ele está um fármaco com pequena quantidade. Então, eu estou fazendo isso com a garantia de garantir a homogeneidade final, né? Conservar em recipientes adequados, né, de plástico ou de vidro, né, bem fechados, ao abrigo da luz e da umidade, e a temperatura ambiente adequada de armazenamento. Finalizou, asepsia das vidrarias, asepsia da bancada, para mim poder deixar tudo limpo, ok? Tudo limpo. Então, aqui é a manipulação de pó. A forma farmacêutica final que a gente vai liberar lá no balcão vai ser os sachêzinhos ou frasquinhos que contêm o pó, né? Hoje em dia está muito comum com os suplementos alimentares, né? Principalmente na área de manipulação, você ali ter o pó para poder estar manipulando e liberando. Até aqui, pessoal, dúvidas? Não. Beleza. Vou tentar passar um vídeo aqui, mas se ficar lento igual foi da outra aula, aí nessa daqui eu não vou deixar nos vídeos, não. Aliás, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou deixar dessa disciplina, como tem um link aqui dos vídeos, os vídeos vocês assistem em casa, pode ser? Pode sim. Pode. Beleza. Pode sim. Show de bola, porque eu acho que vai ser melhor para vocês. Valeu. Próxima forma farmacêutica, né, que é comercializada, manipulada dentro de uma farmácia de manipulação. E é a que tem a maior quantidade em demanda, sem dúvida nenhuma, cápsulas, né? Então, o primeiro passo do processo de manipulação de cápsulas, né, deverá pesar os pós especificados na ficha de pesagem, né, observando as respectivas quantidades e as normas de segurança. Ao iniciar a pesagem, tarar a balança com papel de pesagem, ou saco, ou um prato, ou um becker, né? Nunca pesar diretamente na balança. Pesar os pós um a um com auxílio de espátula. E no caso de pellets, por exemplo, é comum o pellet de omeprazol, né? Aí você usa a espátula de plástico, por causa da aderência dele eletrostática, que geralmente ele tem, né? Os pós devidamente pesados deverão ser pulverizados em grau e pistilo, ou novamente passado em peneiras ou tamizes, né? Para que possa padronizar a granulometria. Então, mais uma vez, a padronização da granulometria dos pós, mistura os pós em grau e pistilo, né? Fazendo aí a mistura de todos juntos, que eu chamo a regra do mistão, ou a diluição geométrica, né? Quando, principalmente aqui, eu tenho componentes ativos em baixa concentração, então a diluição geométrica vem para poder garantir a homogeneidade, né? Passar o conteúdo para uma proveta graduada, né? Ou então a regra da mistura dos pós, né? Para poder fazer a adequação do volume, né? Verifico a necessidade de diluente, né?
que é o adjuvante para dar o volume final, né? De acordo com o tamanho da cápsula que vai ser colocado e o peso e o volume que eu vou preencher dentro dessa cápsula, verto essa mistura em um saco plástico e vou misturar agora os pós todos juntos para garantir a homogeneidade. Misturou os pós, eu agora vou fazer a distribuição na placa encapsuladora, que previamente tem que ser preenchida com o corpo da minha cápsula. Então, eu coloco a cápsula vazia, tiro a tampa. Então, na encapsuladora vai estar inicialmente só o corpo da minha cápsula, beleza? Distribuo de forma homogênea o meu pó pela a cápsula, de forma que todas elas recebam o preenchimento uniforme para ter a homogeneidade de dose, a homogeneidade de peso, né? Por isso que é necessário, ao final, fazer o teste de peso médio para comprovar que todas as cápsulas receberam, proporcionalmente falando, a mesma quantidade. Então, vou pegar 10 cápsulas, fazer o peso das 10, somo os pesos das 10 e divido por 10. E aí eu tenho que ter o peso médio das minhas cápsulas. E tem que ter aquela variação permitida, 5%, 7,5%, 10%. E aí eu vejo se o meu peso médio está dando dentro dessa faixa de especificação, dentro dessa condição, vamos dizer assim, ideal para que possa acontecer. Então, o passo 11 aqui, ó, fazer o encapsulamento, né? Finalizou o encapsulamento, eu coloco a tampa, retiro a cápsula e lustro ela. Eu passo ali uma flanela ou um papel toalha descartável, mas de que eu possa retirar o excesso de pó externo para deixar a cápsula limpa, e aí eu faço o acondicionamento dentro do meu frasco, né, onde que depois vai ser acondicionado e liberado para o cliente propriamente dito. Pode falar, Thaís. No caso, para um recipiente? Isso. Depois de, geralmente na farmácia de manipulação a gente deixa em frascos, né? Se fosse na indústria, poderia, por exemplo, ir para um blister, né? No caso aqui, a cápsula, geralmente na farmácia de manipulação, ela vai para um frasco. Então, tem mais um vídeo aqui que vai mostrar para vocês, eu quero que vocês vejam em casa com calma, como fazer o encapsulamento. Perfeito? Tá bom. Beleza. E aqui, ó, falamos lá, ó, tanto no pó quanto na cápsula, que para garantir a homogeneidade, principalmente de fármacos de baixa dosagem, fazer a diluição geométrica, né? Então, eu posso, muitas das vezes, para ver a minha homogeneidade do pó, quando eu estou fazendo a minha mistura, adicionar um corante, né? Por exemplo, 0,1% da minha formulação, colocar um corante. Porque quando eu misturo, beleza? Esse corante vai sendo distribuído de forma homogênea. Então, ele consegue me mostrar que aquele pó, por exemplo, eu tenho uma parte branca e uma parte vermelha. Opa, não misturou homogêneo, né? Ou estou tendo umas manchas brancas ainda. Opa, não misturou homogêneo. Então, geralmente, principalmente quando a gente tem fármacos de baixa dosagem, na formulação, frequentemente é adicionado um corante, né, com 0,1% da formulação, que ele te ajuda, no macroscópico, ver se aquele pó ficou todo homogeneizado de forma igual.
Quando a cor está toda igual pela minha mistura, significa que eu tive uma homogeneidade durante a minha mistura, né? Ajuda isso. E outra coisa é para garantir essa homogeneidade, eu fazer uma diluição geométrica. Olha só o exemplo que ele deu. Eu começo com 1 grama do meu princípio ativo e 10 gramas do diluente. Quer dizer que agora eu tenho no total 10 gramas. Né? Eu vou triturar o diluente para poder fechar os poros, né, no meu grau e porcelana, né? E agora o que eu vou fazer, ó? Transferir para o grau 1 grama do meu princípio ativo com 1 grama do meu diluente. Foi 1 para 1. Tenho 2 gramas. Eu vou acrescentar agora mais 2 gramas do diluente e homogeneizar. Tenho agora 4 gramas. Eu tinha 1 do princípio ativo, 1 do diluente. Misturei. Adicionei 2 gramas do diluente. Quer dizer que agora eu fiquei com 4 gramas para misturar. Eu agora coloco mais 4 gramas do meu diluente. Ok? Então, no total, até aqui, eu já misturei com 8 gramas do diluente. Só falta mais 2 gramas, se o total dele ali era 10. E aí, a gente consegue fazer o que a gente chama, então, ó, eu fui diluindo aos poucos. Esse o diluir aos poucos, mantendo essa proporcionalidade, eu chamo de diluição geométrica. Tem aí mais uma indicação de um vídeo para vocês também assistirem em casa, que vai mostrar na prática a diluição geométrica. Pode ser? Porque eu estou com medo e receio de passar aqui o vídeo e vai começar a travar, igual foi a aula anterior. Pode sim. Beleza. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Muitas das vezes, quando a gente vai começar um processo de manipulação, na etapa de fracionamento e pesagem, eu tenho que, muitas das vezes, fazer o que a gente chama fator de correção dos meus princípios ativos. O que é isso? É que, às vezes, por exemplo, eu vou fazer uma formulação que vai precisar de paracetamol, né? Vai precisar do paracetamol. E aí, quando eu pego o laudo analítico do meu fornecedor, ele vem lá, ó, o teor desse paracetamol está 90%. Ok? Então, eu tenho que fazer essa correção dos 10% para a minha formulação. Então, vamos supor aqui, ó, que na minha conta que eu vou fazer ali, eu precisava pesar 10 gramas do paracetamol. Mas 10 gramas desse paracetamol, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Eu iria pesar 10 gramas desse paracetamol se ele tivesse com 100%, pelo teor do fabricante. Mas, de acordo com o teor do fabricante, ele está com o teor de 90%. Então, qual que é a quantidade que eu preciso pesar dele para eu levar 100%? É uma regra de 3, teoricamente inversa, porque teria que ter 10 gramas para 100%, só que tem para 90%. Para eu corrigir para 100%, qual que é o meu valor? Né? Então, quando a gente fizer essa conta daqui, vai dar 110 gramas. Ó, perdão, 11 gramas. Ou seja, aliás, vamos fazer aqui a conta.
10 vezes 100 dividido por 90. Isso mesmo, 11,11 gramas. Então, na minha formulação, que está pedindo para eu pesar 10 gramas de paracetamol, dessa matéria-prima em específico, beleza? Eu vou pesar 11,11 gramas dela para a minha formulação. Que aqui eu estou adequando o teor do meu princípio ativo. Então, isso a gente chama cálculo do fator de correção de princípios ativos. Tem aqui a indicação de um outro vídeo para vocês assistirem para poder reforçar esse fator de correção. Até aqui, dúvidas? Não. Beleza, né? Então, a manipulação de cápsulas contendo fármacos de natureza higroscópica, que são os deliquescentes, que absorvem a umidade ambiental, é crítica. E aí, em cápsulas, em pós, onde que a gente vai colocar esses produtos, é normal a gente colocar um recipiente adsorvente de umidade, como o aerosil, né? Como o aerosil aqui, que o nome dele comercial é aerosil, e o nome dele, né, mais comum é dióxido de silício coloidal, ou sílica coloidal, ou carbosil. São os nomes que são chamados. Então, aqui a gente precisa ter a atenção. Se eu tenho dentro da minha cápsula, dentro da minha formulação, alguma matéria-prima, ou propriamente dito, até outro recipiente, que tenha propriedade deliquescente, eu tenho que colocar um adsorvente de umidade nessa minha formulação. O mais comum, o mais comercializado, é o aerosil, que é chamado aí de dióxido de silício coloidal. Até aqui, pessoal, dúvidas? Não. Beleza. Outro fator de correção que geralmente pode ser necessário quando a gente recebe, por exemplo, o meu princípio ativo, ele veio na forma salina. Por exemplo, ele veio maleato de enalapril. Ele veio, por exemplo, sulfato de beta-metasona. Então, eu tenho que fazer a correção dele para fármaco base, para fármaco puro, sem ser forma salina, né? Então, eu tenho que fazer, o fator de equivalência é a massa molar do sal dividido pela massa molar da base, né? Então, é como se eu estou convertendo o meu sal na base, né? Porque eu não tenho que utilizar no meu corpo o sulfato de beta-metasona. Eu tenho que utilizar a beta-metasona base. Mas eu posso comprar a forma salina, né? E aí basta a gente poder fazer a equivalência. A equivalência é a massa molecular da minha forma salina dividido pela massa molecular da minha forma base. Exemplo, vamos supor que aqui é um exemplo só de número, né? Meu fator de equivalência, vamos supor aqui, do sulfato de beta-metasona. A massa molar dele, vamos supor, é 100. Perdão, 200. E a massa molecular, por exemplo, da minha base, né, beta-metasona pura, é 100. Então, fator de equivalência, 200, que é a massa molar do sal,
dividido por 100, que é a massa molar do fármaco puro, do fármaco base, que a gente chama. Então, meu fator de equivalência deu 2. Então, se manda pesar, por exemplo, 10 gramas, e é o sal, quer dizer que eu tenho que pesar 2 vezes 10. Quer dizer que eu tenho que pesar 2 vezes aquele sal, a massa daquele sal. Ok? Então, o fator de equivalência ou fator de correção baseado sal pela base, eu tenho que multiplicar depois o quanto que eu preciso pesar. Até aqui, dúvidas? Então, ó, fator utilizado para fazer a conversão da massa do sal para a massa do fármaco ativo puro, né? E aí a gente multiplica depois esse fator de correção, aquilo que seria pesado, né, para a gente ter a correção. E aqui tem um outro vídeo para vocês assistirem, que vai também mostrar como fazer o fator de equivalência. Como que você divide a massa molar do sal dividido pela massa molar da base. E aí a gente tem o fator de correção para multiplicar depois na hora de fazer a pesagem. Até aqui, dúvidas? Não. Essas contas aí, esses trem, esses cálculos aí, tem que ir praticando para entender melhor, porque é coisa demais, né? Isso, Thaís. E não deixa de assistir os vídeos, que eles vão ajudar muito nesse processo também. Beleza? Beleza. Passamos agora, então, para a forma farmacêutica líquida, onde que a principal delas é a solução, ou soluções. Por definição química, solução é uma mistura homogênea. Então, na farmácia de manipulação, quando fala solução, você pode ter vários solutos, vários sólidos que vão fazer parte. Mas quando você mistura com o veículo, álcool ou água ou mistura hidroalcoólica, ao misturar, tudo precisa ser solubilizado. Todos os sólidos precisam se solubilizar 100%. E outra definição, solução, ao final que eu produzo ela, eu preciso filtrar. Beleza? Então, as soluções precisam ser filtradas. Beleza? E todos os sólidos precisam se solubilizar 100%. Ok? Então, partículas pequenas de uma mesma substância dissolve-se mais rapidamente do que de partículas maiores. Então, eu triturar algumas vezes antes de misturar com o líquido facilita a solubilização. Eu aumento a área de contato. Ok? Para uma solubilização mais rápida, né, eu posso levigar com um líquido viscoso. Eu posso, por exemplo, usar aqui o que a gente chama um umectante. Eu vou pegar ali os meus ativos, os meus recipientes, mas antes de colocar ele na água, eu vou umedecer ele com um umectante. Onde que na farmácia de manipulação, os principais umectantes utilizados, propileno glicol e glicerina. Eles aproximam mais a água, né, da molécula, agilizando o processo de solubilização, né? Quanto mais solúvel for a substância, mais rápida é a sua dissolução ou solubilização. Quando se prepara um elixir ou uma solução hidroalcoólica, é aconselhável dissolver os componentes solúveis no álcool antes de misturá-los com aqueles que são solúveis na água. Então, aqueles que são mais fáceis de solubilizar na água, eu solubilizo na água. Aqueles que solubilizam mais rapidamente no álcool, eu solubilizo no álcool, depois eu misturo os dois. Elixir ou solução hidroalcoólica tem álcool e tem água.
Então, eu vou usar o artifício que é a lei do semelhante. Aquele que solubiliza mais facilmente no álcool, eu solubilizo no álcool primeiro. Aquele que solubiliza na água, eu solubilizo na água primeiro, depois que eu faço a mistura do álcool com a água. Até aqui, pessoal, dúvidas? Não. Beleza. Aqui eu posso estar utilizando agitadores elétricos ou, por exemplo, bastão de vidro para poder fazer a homogeneidade manual. Em farmácia de manipulação, você manipula pequenas quantidades, né? E lembrando que ao final do tempo da mistura, soluções obrigatoriamente precisam ser filtradas. E aqui muitas das vezes você usa um filtro de algodão. Você coloca ali no funil um algodão e passa o seu líquido e recebe o filtrado, por exemplo, embaixo. Beleza? Mas é necessário ter o processo de filtração. Se necessitar corrigir o pH, se é para baixar o pH, você adiciona, por exemplo, solução de ácido cítrico ou de ácido clorídrico, né? Se é para aumentar o pH, você vai colocar ali gotas, por exemplo, de hidróxido de sódio, que aí você consegue aumentar o pH, né? Algumas soluções que precisam aumentar viscosidade, né? Principalmente algumas de shampoo, por exemplo, cloreto de sódio aumenta a viscosidade, por exemplo, né? Filtrou, você coloca ali o volume, o líquido num recipiente, por exemplo, para proteger da luz, âmbar. Se não for para proteger da luz, num recipiente, por exemplo, pode ser transparente, não tem problema. Dissoluções, dúvidas? Não. E aí tem a indicação de mais 2 vídeos para vocês assistirem, que vai dar esse reforço positivo aí dentro da manipulação, o mão na massa de como que prepara solução. Uma solução que é muito comum é a solução de xarope, né? O que diferencia a solução do xarope? Ela tem uma carga de açúcar de 70 a 80% na formulação, né? Então, o xarope de açúcar, ele é um xarope de água, né, com base em açúcar, onde que você tem ali na composição da formulação 70 a 80% é o açúcar. Então, aqui o cuidado. Diabético não pode utilizar medicamento solução de xarope simples. Ele pode utilizar xarope, sim, mas desde que o açúcar foi substituído por adoçante. Ok? Porque aqui você tem uma grande carga de açúcar. Beleza? É uma solução, onde que a base dela é uma base de uma solução de açúcar. Beleza? Aí a gente chama de xarope simples. Então, esse segundo vídeo daqui vai mostrar exatamente isso para vocês. Como que você manipula a base do xarope simples. A base de 70% a 80% de xarope para poder fazer esse xarope simples. Até aqui, dúvidas? Eu já peguei vários xaropes mesmo, com restrição, escrito diabético, contém açúcar. Exatamente. Beleza? Porque a base dele ali é açúcar. Isso daí, show de bola. Outra formulação líquida que muitas das vezes precisa ser feita em farmácia de manipulação. Vou dar um exemplo clássico aqui, ó. Vamos supor o seguinte: uma criança que está com problema de cardiopatia, por exemplo.
ela não consegue tomar um comprimido de carvedilol. Então, a farmácia de manipulação vai transformar aquele comprimido em uma suspensão, porque ele não solubiliza na água, ele não solubiliza numa solução hidroalcoólica. E hidroalcoólica você não pode dar pela criança por causa do álcool. Então, você vai preparar uma suspensão. O que é uma suspensão? Lá na solução, todos os sólidos precisam ficar 100% solubilizados. Aqui na suspensão, não. Você vai ter partículas do sólido não solúvel no veículo. Por isso fala, o sólido fica suspenso naquele líquido. Ele fica disperso naquele líquido. Então, essa formulação, ela é suspensão. O sólido não solubiliza 100% no líquido. O que é necessário? Se você deixar em repouso, o sólido começa a precipitar e vai para o fundo. Então, todas as vezes que você vai administrar a suspensão, você tem que agitar. E aí, notem, semelhante ao que a Thaís falou, ó, que foi comprar, que foi utilizar, e lá falava, diabético, cuidado, aqui tem açúcar, né? Quando é suspensão, todo rótulo, toda caixa de embalagem precisa vir escrito: agite antes de usar. Para você ressuspender aquele pó para administrar de forma homogênea. Porque ele ficou em repouso, ele foi para baixo. Se você pegar só a parte de cima, é só o veículo. Se você pegar só a parte de baixo, está muito concentrado. Então, você precisa homogeneizar, agitar antes de usar, para redistribuir todas essas partículas. Para redistribuir o pó, para que fique distribuído de forma homogênea. Ok? Tem o mesmo processo de produção do líquido solução. Você vai ter que pesar os pós, fragmentar, né, particular os pós para que eles fiquem com a mesma granulometria. Pode utilizar o agente umectante ou o agente molhante, né, como propileno, como sorbitol, como a gente falou, beleza? Na hora que você misturar, alguns sólidos vão ficar solúveis e aquele sólido, que em especial, muitas das vezes na suspensão, é o ativo, ele fica suspenso. Ele não fica 100% solúvel. Ok? E aí, né, faz aí a dispersão, né? Transfere para um cálice ou por um becker, faz o reparo do volume, né? Completa o volume até o volume desejado, por exemplo, até 100 mililitros, se for daquela formulação, acondiciona aí no frasco, onde que mantém a estabilidade, rotula e lembra, obrigatoriamente falando no rótulo desse produto magistral, que ele é suspensão, tem que vir a frase agite antes de usar. Na solução, é obrigatório, ao final, filtrar. Para que, se alguma pequena partícula não ficou solúvel, ela ser retirada. Agora, a suspensão, por natureza, ela tem pó não solúvel. Então, você não pode filtrar, senão você está tirando esse pó, que muitas das vezes é o ativo, que tem que ficar disperso ali no líquido. Então, a suspensão nunca é filtrada. E, obrigatoriamente, você precisa ter a descrição agite antes de usar. Fez sentido? Dúvidas até aqui? Professor, eu achei estranho uma vez, eu comprei um antibiótico para o meu menino, só que ele ia precisar de 2 frascos para dar certo o tanto de dia que ele teria que tomar. Em um frasco veio com líquido para estar diluindo.
E no outro eu já tive que colocar água. Por quê? Era o mesmo antibiótico, o mesmo fornecedor? Isso. Então foi falha de não te entregar o diluente do outro frasco. Você podia ter Eu achei reclamado, por exemplo, se for engraçado. farmácia magistral, ter voltado lá, exato, se fosse indústria farmacêutica, ligar no 0800. Ah, sim. É porque Beleza? um Tudo frasco vem com indica se é o diluente. mesmo antibiótico, né? Mesma concentração. Se um vem, o outro também teria que ter vindo. Isso que eu pensei. Uhum. Então foi erro deles Pessoal, lá no caso. exato. Foi farmácia magistral ou foi industrial? Magistral. Magistral, isso. Ou eles te deram dos dois juntos no mesmo frasco, só que não te informou, beleza? Ou ele só te deu de um e não te deu do outro. Você poderia ter voltado lá. Ah, sim, bom saber. Beleza? Uhum. Mas misturando água Isso. também não E dá aqui, pessoal, começamos intervenção. agora. Não, não dá problema, não. Beleza. Certinho. Entramos agora Obrigada. nas formas farmacêuticas semissólidas, né? Então, aqui tem 2 vídeos para vocês assistirem sobre a forma farmacêutica gel e sérum, né? O sérum é um gel um pouquinho mais líquido, vamos dizer assim, né? Enquanto que o gel tem aquela consistência um pouco mais pastosa. O sérum é um gel, só que um gel um pouquinho mais líquido, que facilita algumas aplicações, por exemplo, na região do olho, em algumas outras interfaces. Aí é onde que ele utiliza o sérum, beleza? Mas são formas farmacêuticas semissólidas. A outra forma farmacêutica semissólida, que é mais comercializada dentro da farmácia de manipulação, é o creme, beleza? Então, aqui a indicação de 2 vídeos para vocês para o processo de manipulação do creme. Qual que é a diferença do creme com a loção? A loção é como se fosse um creme mais líquido, enquanto que o creme propriamente dito, ele tem aquela consistência mais pastosa, né? Então a loção ela é um pouco mais líquida e o creme ele tem aquela consistência um pouco mais pastosa, né? Mas é uma forma farmacêutica também muito usual, comercializada dentro do processo de manipulação. Então eu queria que vocês assistissem esses 2 vídeos, que ele vai mostrar exatamente isso, a manipulação aí do processo de creme na prática mesmo, né? Um dos desafios na farmácia magistral é que eu preciso escolher o tamanho da cápsula, e aqui ela é o contrário. Quanto menor o número, maior é a cápsula, maior o volume da cápsula. Então, olha a cápsula 000, é a maior, é a que tem mais volume, né? Ó, comporta maior volume de pó. A cápsula menor, ó, se a gente pegar aqui a cápsula 2, ela tem um volume menor do que a cápsula 1. Então, é como se fosse, quanto menor o meu número, em termos de número de cápsula, maior é o meu volume. E aí é necessário a gente calcular. Eu não posso deixar espaço na cápsula, né? Então eu tenho que fazer o cálculo baseado no volume da minha cápsula. Então, quando a gente vai manipular cápsula, eu vou ter ali o meu princípio ativo e vou ter um volume de excipiente por cápsula adequado para preencher o volume daquela cápsula. E aí é o que a gente chama o ajuste do volume daquela cápsula, né?
Então, geralmente, a ordem de produção, o relatório de fabricação, já vem com esses valores, já vem com esses determinados. Mas existe como, juntamente aí com o farmacêutico lá, vocês calcularem qual a melhor cápsula para aquele determinado volume de pó de mistura que vocês têm ali dentro daquele processo. Até aqui, pessoal, dúvidas? Não. Não. Beleza. Então, ó, são aproximadamente 22h05, beleza? Então, a gente tem aí cerca de 20 minutos aí para a aula ainda, que eu queria que vocês usassem esse tempo para já na casa de vocês aí, já estar assistindo esses vídeos que já foram indicados no material. Podemos fazer isso? Por causa da internet da conexão, eu não consegui projetar aqui para vocês, queria ficar travando, mas eu preciso do compromisso, né? Tanto a Thaís quanto a Marina, que estão assistindo aqui comigo síncrono, tanto vocês que estão assistindo de forma assíncrona em um outro horário, que voltem e assistem todos esses vídeos que estão indicados ali para reforçar aquilo que a gente passou aqui. Combinado? Combinado? Combinado. Combinado. Vamos aproveitar esse finalzinho do tempo de aula para vocês fazerem. E eu, pessoal, quero agradecer vocês por toda a participação, por esses 3 encontros, por essa possibilidade de ter ficado com vocês nessa nossa disciplina de manipulação farmacêutica, e é um mercado de trabalho fantástico. Não percam a oportunidade, se um dia vocês estiverem como técnico de farmácia, de trabalhar em uma farmácia de manipulação. Beleza? E desejo a vocês, no final dessa caminhada que vocês estão do curso técnico de vocês, muito sucesso. Beleza? Que vocês possam e vocês terão muito sucesso nisso que vocês estão investindo em vocês, que é o conhecimento. Beleza? Muito Muito obrigada. sucesso para vocês. Beleza. Obrigada. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus Boa e muito noite. sucesso. Com Deus também. Amém. Obrigado, pessoal. Até mais.